E aí, pessoal, o Colégio Grafia está de volta e hoje para abordar o tema transportes e comunicação. Let's go! E para iniciar, cabe salientar que os espaços geográficos discrepantes entre si caracterizam pela maior ou menor fluidez de acordo com o volume de bens e informações que circulam. E tais fluxos acabam por evidenciar as concentrações de poder ou de dependência a certas regiões na nova e complexa organização mundial. Quando se fala na importância do transporte e na sua, digamos, desigual presença no mundo, é possível constatar que a navegação marítima segue transportando um maior volume de cargas. Por outro lado, o sistema aéreo, no que diz respeito ao transporte de mercadorias, carrega aí um número muito menor. Porém, na questão do número de passageiros, eles superam muito o sistema marítimo. Contudo, é importante considerar que as características ambientais interferem significativamente no uso mais intensivo de um ou de outro meio de transporte. E também que as vias de circulação não atuam de forma isolada. E é por isso que existe a rede multimodal de transportes. Então, uma característica do espaço geográfico atual é as múltiplas conexões entre os componentes, também chamado de geografia das redes. Ao avaliarmos a rede de transportes de um estado, país ou continente, isso fica muito mais evidente. Assim, quando as pessoas ou as mercadorias seguem para determinado destino, se utilizam de mais de um modo de transporte, a qual corresponde a um sistema articulado de diferentes formas. Essa conexão vai integrar, então, aeroportos, terminais portuários, estações de trem, metrô, rodovias, tudo isso para acelerar o deslocamento das pessoas ou das mercadorias e também buscando uma redução nos custos do fluxo. A revolução técnico-científico-informacional, termo muito utilizado pelo nosso renomado geógrafo Milton Santos, vai dar então novos contornos à dinâmica dos transportes, modernizando alguns meios já existentes, permitindo a criação de novas formas de deslocamento ao longo do espaço geográfico. Se antigamente algumas viagens levavam aí dias ou quiçá meses, hoje em dia os voos mais longos pelo mundo não levam mais que algumas horas para efetuares. Portanto, entender o funcionamento e as características dos meios de transportes é praticamente entender o processo de evolução das sociedades. Até porque todo país precisa de um sistema de transporte eficiente e adequado às suas condições geográficas para poder se desenvolver. Caso contrário, esse sistema pode formar o gargalo de crescimento de qualquer território do mundo. Então, de acordo com a geografia dos transportes, a gente vai ter aí os seguintes grupos. Transporte terrestre, neste grupo se enquadra o ferroviário, onde o deslocamento se dá por meio do trem
o qual se desloca sobre trilhos, é utilizado preferencialmente para o transporte de matérias-primas e de cargas de maior peso em geral. No Brasil, foi um importante meio de locomoção de pessoas até meados dos anos 60, quando gradualmente foi dando espaço ao meio de transporte rodoviário e dali em diante acabou sendo negligenciado pelo governo. Os principais problemas do meio de transporte ferroviário no Brasil podem ser a existência de ferrovias no sentido interior, litoral, apenas para deslocar, ou melhor, para escoar a produção agrícola, o que não favorece uma integração maior do território brasileiro, bitolas diferentes que não permitem a integração das ferrovias, alguns traçados tortuosos que poderiam acarretar aí em uma certa morosidade e o uso de alguns equipamentos como locomotivas e vagões já ultrapassados. O transporte rodoviário, então, é uma alternativa à ferrovia, ainda incluso no grupo dos terrestres, o qual se caracteriza pelo deslocamento de pessoas ou mercadorias através de carros, ônibus, caminhões e motos, utilizando-se então das ruas, rodovias e estradas. No Brasil, digamos que é um meio de transporte então predominante em quase todas as regiões do país, com exceção da região norte, o qual ainda utiliza como principal meio de transporte o meio fluvial. O transporte rodoviário brasileiro então ganha maior impulso ainda lá na década de 20 com Washington Luiz, que tinha como lema "Governar é abrir estradas". No transporte então aquaviário, a gente tem aí o transporte do tipo marítimo, que proporciona deslocamento intercontinental de cargas e passageiros por mares e oceanos, e este é praticamente um meio indispensável ao comércio internacional. Os principais problemas do transporte marítimo brasileiro são uma frota mercante insuficiente e falta de investimento no setor, poucas condições de competir com as empresas estrangeiras e ainda graves deficiências no setor portuário, como instalações obsoletas, morosidade e incidência de furtos de mercadoria. Temos ainda o grupo do transporte aéreo, que de todos os meios de transportes disponíveis, esta é a mais veloz, utilizando-se de aviões e helicópteros, e em menor proporção poderia ser utilizado balões, planadores e ultraleves. É uma forma então bastante eficaz no transporte de passageiros, porém ainda precisa se vencer a questão do seu alto custo, não permitindo que uma boa parte da população mundial possa utilizá-lo. Temos ainda o grupo de transporte então dutoviário, o qual realiza-se por meio de tubos, como gasoduto, o qual conduz substâncias gasosas, oleodutos, então são os condutores de substâncias líquidas, e os minerodutos, condutores de substâncias mais sólidas. Enfim, para refletirmos um pouco a questão dos meios de transportes brasileiros ou utilizados no Brasil, é importante ressaltar que o sucateamento das ferrovias começou a se dar aí pouco antes da ditadura militar. Já nos anos de JK, o transporte ferroviário passou a ser abandonado em prol do transporte rodoviário, o que implicou então priorizar a indústria automobilística e a expansão da malha rodoviária, atendendo, é claro, aos interesses estrangeiros. Assim, a ditadura militar então jogou a última pá de cal sobre nossas ferrovias, as quais então têm uma baixíssima participação na logística de transporte nacional. Contudo, é importante ressaltar que o Brasil usa predominantemente um meio de transporte rodoviário, mais caro e mais poluente do que o meio de transporte ferroviário e hidroviário, o que aumenta o custo, tornando os produtos muito mais caros e diminuindo a capacidade de concorrência com o mercado globalizado.